Você já parou para pensar, imaginar como teria sido a vida de Sansão se ele não tivesse pecado tanto quanto ele pecou? Sansão, ele foi um dos juízes que lideraram Israel e sua história começa a ser contada a partir do livro de Juízes, no capítulo 13. E Sansão foi alguém que com certeza foi diferente de todos os outros juízes, de todas as outras pessoas que passaram aqui por essa terra, pois ele tinha algo diferente com Deus, como se uma hiperforça tivesse sido dada a ele. Só que, na verdade, a gente sabe que essa hiperforça, na verdade, era o Senhor que agia nele e agia de uma maneira muito poderosa, porque Sansão, ele era alguém que era consagrado ao Senhor. E se a gente for olhar, na verdade, Sansão, ele é milagre desde o seu nascimento, porque a sua mãe, a esposa de Manoá, ela era estéril quando foi visitada por um anjo que lhe disse: "Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho." E assim como toda promessa, ela vem acompanhada também de uma obediência. O anjo segue dizendo: "Todavia, tenham cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado desde o seu nascimento." E aqui a gente vê o anjo entregando para os pais de Sansão o seu propósito. Eu até já falei sobre isso aqui em outros vídeos, mas a gente vê como que o propósito de alguém é dado ainda antes que essa pessoa sequer esteja no ventre da sua mãe. E aqui o anjo fala para os pais de Sansão: ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Claramente, Sansão, ele veio com um propósito esse de iniciar a libertação do povo de Israel. Muitas pessoas até dizem que Sansão, ele não cumpriu o seu propósito ou coisas do tipo, mas aqui o propósito de Sansão foi muito claro. Disse que ele iniciaria a libertação, não disse em nenhum momento que ele libertaria por completo o povo. Então sim, para mim, Sansão, ele cumpriu o seu propósito, e não é à toa que ele é citado aqui na carta dos Hebreus, no seu capítulo 11, quando fala dos heróis da fé. E durante os capítulos que relatam a sua história, a gente vê Sansão pecando algumas vezes, e a primeira vez foi justamente quando ele tocou em um cadáver, ou seja, ele tocou em algo impuro que ele não podia tocar. E aqui já fica o primeiro aprendizado, a primeira lição, porque aqui Sansão, ele já era crescido, ele não era mais uma criança ou um menino, já se tinham passado muitos anos, e o que aquele anjo falou para a mãe e para o pai de Sansão foi que ele não podia beber vinho ou algum tipo de bebida fermentada, que ele não podia cortar o seu cabelo de forma alguma e que ele também não podia comer coisa impura. E nessa primeira parte, Sansão, ele, além de tocar em um cadáver, que ele não podia, ele também come do mel que está dentro desse cadáver. Então, duas vezes aqui ele transgride contra o mandamento do Senhor, contra o voto que ele tinha com Deus. E o que é interessante é porque o anjo fala sobre comer algo impuro, mas a Bíblia, no livro de Números, no seu capítulo 6, no versículo 6 e 7, também nos relata que quem possuía o voto de Nazireu também não podia encostar em um cadáver, ou melhor, não podia nem se aproximar de um cadáver. E aqui fica a primeira reflexão, Eu tenho certeza que Sansão, tanto quanto seus pais, e eu sei que nós estamos falando de uma época diferente, onde o acesso às escrituras, à lei, não era dado a qualquer um, mas a lei estava lá, e a lei dizia que quem era nazireu não poderia se aproximar de um cadáver. O anjo não falou isso para os pais de Sansão, falou apenas sobre tocar, mas ele também não podia se aproximar. E a reflexão é: será que eles meditavam na palavra do Senhor? Será que eles conheciam ou procuravam conhecer a palavra do Senhor? Porque, como diz o livro de Salmos, a palavra do Senhor, ela é luz para os nossos caminhos. Ela é aquela que nos dá discernimento, entendimento, que nos mostra a direção que nós temos que seguir. E você conhecendo ou não a lei de Deus, ela continua funcionando da mesma forma. É como se a gente for pegar e olhar aqui as leis do nosso mundo natural, do nosso mundo humano. Se você transgride alguma lei, comete algum tipo de crime, você nem por isso deixa de ser preso, mesmo você sabendo
mesmo você não sabendo que aquilo que você fez é errado. E assim também é com a lei do Senhor. E a consequência desse pecado foi que Sansão, ele ia, né, se casar com uma mulher filisteia, só que essa mulher ela foi dada a um outro homem que estava naquela festa. E isso também é citado no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 28, no versículo 30, onde fala sobre as maldições da desobediência. E lá diz que você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Então, por conta da desobediência de Sansão, ele não pôde se casar, né? Ele não pôde contratar casamento, de fato, com aquela mulher que ele tinha se apaixonado. E a Bíblia diz que na época da colheita de trigo, Sansão foi visitar a sua mulher, né, a fim de possuí-la, a fim de concretizar o seu casamento, mas chegando lá ela tinha sido dada como esposa para outro homem. E olha que interessante, né? Na época da colheita de trigo. E o que Sansão plantou? Né? Ele plantou desobediência, ele plantou o pecado e ele colheu a consequência do pecado que estava descrito na lei que o Senhor havia dado a Moisés. O segundo pecado de Sansão foi que ele deitou-se com uma prostituta quando ele foi até Gaza. E esse pecado ele não teve, digamos assim, uma consequência muito expressa, porque ele meio que conseguiu fugir, né? Mas tinha sido armado como se fosse um laço de morte, realmente estava todo mundo querendo pegar Sansão e matá-lo, só que ele conseguiu fugir, ele quebrou os portões da cidade e ele conseguiu escapar. E a terceira vez que a Bíblia relata um pecado de Sansão, agora foi quando ele se apaixonou por Dalila. E a gente vê claramente Sansão sofrendo inúmeras vezes com mulheres na vida dele. E diferente também do que algumas pessoas falam ou pensam, Dalila ela não é relatada aqui na Bíblia como uma prostituta. Simplesmente a Bíblia não fala quem que era Dalila. Só diz que ele se apaixonou por Dalila. Talvez porque nos versículos anteriores cita que ele visitou e ficou com uma prostituta em Gaza. Muitas pessoas podem fazer uma correlação e achar que Dalila também era uma prostituta, quando na verdade ela não era. E Dalila, da mesma forma que Judas recebeu uma oferta de dinheiro para trair Jesus, Dalila recebeu uma oferta generosa de pratas de várias pessoas para poder descobrir qual que era o segredo de Sansão e entregá-lo. E vamos ser sinceros, Sansão, ele sabia sim disso, porque antes de fato ele ser entregue nas mãos do seu inimigo, quando ele finalmente conta o seu segredo, por inúmeras vezes ele sofreu ataques e em todas elas ele escolheu permanecer no mesmo lugar. E isso nos mostra o quanto Sansão confiava nele, quanto Sansão ele brincava com o pecado, ou em outras palavras, ele brincava com fogo. Né? Diferente do que a Bíblia nos ensina, por exemplo, no livro de Gênesis, quando cita a história de José. José, a gente vê que quando teve uma oportunidade ali do pecado se apresentar, ele saiu correndo, ele fugiu. Já Sansão não, Sansão foi o cara que ficou brincando com o pecado. É como se tivesse um precipício aqui na sua frente e toda hora ele vai lá, olha para baixo, confia que ele não vai cair, até o momento em que ele escorrega, cai e morre. Sansão era alguém que era imprudente. Sansão, apesar de ser um homem usado por Deus, também era muito imprudente. E o final de Sansão, você já sabe, ele foi humilhado pelos seus inimigos, ele foi cegado, ele foi colocado para rodar, né, girar um moinho, que mostra também o plano do inimigo nas nossas vidas, de nos cegar, ou seja, tirar o nosso entendimento, do nosso discernimento, de fato nos deixar cego e nos colocar para girar um moinho. O que representa isso? Girar um moinho. Sansão começou a andar em círculos. Quem anda em círculos não progride. Quem está cego não enxerga. E você fica ali escravo do diabo, não consegue andar, não consegue progredir, porque está vivendo uma vida de pecado, de iniquidade e não consegue progredir. Agora, respondendo à pergunta inicial desse vídeo, como teria sido a vida de Sansão se ele não tivesse pecado tanto quanto ele pecou, se ele tivesse focado mais em ser um homem de Deus, no propósito que Deus tinha na vida dele, e não se distrair tanto
com outras coisas. Com isso, a gente também pode observar o papel fundamental que uma mulher tem na vida de um homem, porque tudo isso começou porque lá atrás Sansão ele não se casou e ele ficou indo atrás de mulher por inúmeras vezes, que era justamente o ponto fraco dele, era aquilo que ele sofria, era aquilo que ele era tentado, e a gente consegue ver também o papel que uma mulher tem na vida de um homem de Deus, de progredir, de andar junto, firme no propósito que Deus tem para a vida de um casal. Então, eu acredito que se Sansão não tivesse pecado tanto quanto ele pecou, ele teria sim cumprido o seu propósito de uma maneira mais eficaz. E como eu falei, eu acredito sim que Sansão cumpriu o seu propósito, porque o seu propósito era iniciar a libertação do povo de Israel da mão dos filisteus, e ele fez isso sim no seu momento de morte. Ele matou mais filisteus, durante a sua morte do que em toda a sua vida. Então ele sim cumpriu o propósito dele, mas ele teria cumprido de uma maneira mais eficaz. Número 2, eu acredito que Sansão teria vivido uma vida mais abençoada, uma vida mais próspera, uma vida mais bem-sucedida. Ele não teria perdido tempo com tantas coisas que não levaram ele a nada. Número 3, talvez Sansão não tivesse morrido de uma maneira tão cruel, tão terrível, e também certamente não teria morrido tão novo quanto ele morreu. Então, aqui fica a nossa reflexão. O que o pecado tem para oferecer pra gente? Será que vale a pena viver uma vida de pecado? Será que vale a pena viver uma vida de distração? Uma vida que não vai te levar a lugar nenhum? Algo que não tem nada para te oferecer? Pecado não consegue oferecer crescimento para você, não consegue te oferecer você conquistar os seus sonhos, seus objetivos, mas cada vez mais te afundar até que te leve, de fato, para sua morte. Pois esse é o plano do diabo na vida de cada um de nós.